Gente, estive aqui pensando e eu resolvi que vou fazer um vídeo um pouco diferente dessa vez. Eu vou falar pra vocês sobre sonhos. Pois é, gente, mas esse não é um vídeo motivacional, porque este canal é um canal de receitas. E como vocês sabem que eu não tenho limites, é aquele sonho de comer, gente. Não é sonho de sonhar, não. É sonho de comer mesmo, certo? Pra quem não tiver um sonho na vida, faz essa receita aí e arrasa. Por que eu juntei sonho e donuts no mesmo vídeo? Eu sempre achei eles muito parecidos, muito parecidos. São uma massa doce de pão, frita, recheada, ou coberta, ou o que quer que seja. A gente está muito acostumado com o donuts naquele formato de rosquinha, que tem muito filme americano, do Homer Simpson, que é como se fosse uma rosquinha com aquela caldinha rosa por cima. Mas no próprio Estados Unidos tem um outro formato também muito conhecido, que ele é uma bolinha bem mais próximo ao nosso sonho, só que em vez de cortar ao meio, eles furam em cima e recheiam. Então é uma bolinha recheada por dentro. Eis que eu chego na Nova Zelândia e o donuts daqui é completamente diferente desses dois donuts. O donuts daqui é exatamente igual ao nosso sonho. É uma bolinha de massa frita, maravilhosa, lindamente dourada, recheada com um creme. Pois é, gente, o donuts daqui é igual ao nosso sonho. Então, eu resolvi com este vídeo mostrar para vocês que dá para fazer com a mesma receita, que é uma receita tradicional do sonho do Brasil, dá para fazer o donuts. E eu vou fazer o donuts no formato do Homer Simpson, naquele formato de rosquinha que todo mundo conhece, que é o formato mais conhecido para donuts. Então, gente, é o seguinte, a receita vai ser a mesma, a massa vai ser a mesma, o primeiro passo da receita vai ser o mesmo, certo? Em um momento da receita a gente vai dividir a massa ao meio e eu vou partir para um lado para o sonho e o outro lado vai ser o donuts. Então vocês vão ver que é a mesma receita. A receita do donuts ou do sonho é uma receita de pão de método direto, que é aquele que a gente mistura tudo, sem medo, sem ordem, sem nada. Eu vou fazer na minha batedeira. Quem não tiver batedeira que consiga fazer pão, pode fazer direto na mesa e bota a farinha e bota aquele negócio, faz um buraquinho no meio, ou pode fazer dentro de uma vasilha também, não tem problema, tá? Mas independente se você estiver fazendo na sua batedeira ou se você estiver fazendo na mão, é só misturar tudo, sem ordem, sem medo de ser feliz. Mais uma coisa antes de começar essa receita. Sempre que vocês forem fazer pão, é ideal ter uma balança. Receita de pão geralmente tem os ingredientes muito certinhos para poder dar certo. Essas receitas de pão que geralmente leva 5 xícaras de farinha e água até dar o ponto. Gente, foge. Foge porque isso não vai dar certo. Então sempre procurem receitas de pães que tenham os ingredientes descritos perfeitamente em gramas e tenham uma balança que vai ajudar muito no resultado final do seu pão. Então, para fazer a receita, a gente vai colocar todos os ingredientes dentro do bol da batedeira. Não se preocupem com ordem, que não tem nenhuma ordem. A ideia é misturar tudo ali de uma vez e depois colocar para bater. Uma coisa que ajuda muito na hora do preparo é usar o próprio líquido da receita morno, porque isso vai acelerar a fermentação depois. Se você não quiser que o pão fermente muito rápido, aí coloca gelado, porque aí até ele chegar em temperatura ambiente e depois começar a fermentar, ele vai demorar mais. Então depois que todos os ingredientes estiverem pesadinhos, é só colocar na batedeira e começar a sovar. Ou, se você estiver fazendo na mão, começa a sovar, mistura também. Pode dar uma primeira misturada com uma colher, só para não ficar tudo muito grudado na sua mão. E depois começa a sovar bem. Se você estiver fazendo na batedeira ou se você estiver fazendo na mão, você tem que sovar até a massa ficar lisinha e macia. Você vai ver a diferença dela no início, que ela vai parecer que está uma massa pesada e rachando. E ela, conforme o tempo, conforme você vai sovando, ela vai absorvendo todos os ingredientes e ficando mais uniforme, mais lisinha e mais macia. Então depois que a massa está bem lisinha, bem macia, a gente vai parar de sovar. E aqui, como eu sempre gosto de falar, vamos usar os termos certos para não confundir a cabecinha de vocês. Durante o modo de preparo de um pão, a gente tem o tempo de descanso e o tempo de fermento, de fermentação.
As pessoas geralmente confundem esses dois tempos, ou chamam os dois tempos de fermentação, ou chamam os dois tempos de descanso. E é muito importante a gente separar para vocês poderem entender o modo de preparo do pão mais direitinho. O descanso é mais ou menos 15 minutos logo após sovar a massa. Esse descanso ele vai relaxar o glúten e você vai conseguir modelar melhor o seu pão. Então, por exemplo, a gente vai fazer metade da massa de sonho. Então, com essa massa descansada por 15 minutos, só 15 minutos, a gente vai conseguir separar ela melhor, vai conseguir bolear ela melhor. Então ela vai ficar mais certinha, num formato mais direitinho. Se você for fazer um cinnamon roll, que dá pra fazer com essa receita também, você vai conseguir abrir melhor com o rolo, certo? Então é muito importante esses 15 minutos de descanso. A fermentação já não tem um tempo certo. A ideia da fermentação é dobrar de tamanho. Isso vai depender muito do calor que você vai estar dando para o seu pão. Se você deixar em cima de uma mesa, ele vai estar em temperatura ambiente, ele vai demorar um pouquinho mais para fermentar, mas vai fermentar. Se você colocar em cima da geladeira ou dentro do forno, com o forno desligado, ele vai estar mais quentinho e vai fermentar um pouco mais rápido. Passados os 15 minutos de descanso, eu vou pegar a massa e separar ela em duas. A gente vai fazer uma metade de sonho e a outra metade de donuts. Essa metade do donuts a gente vai deixar de ladinho e eu vou, por enquanto, trabalhar com a metade do sonho. A metade do sonho eu vou dividir ela em bolinhas iguais, também pesando na balança. Eu vou usar de 60 gramas. 60 gramas não fica um sonho muito grande, mas também não fica um mini sonho. É um sonho razoável. E aí eu vou pesar a massa toda nos 60 gramas para os sonhos ficarem iguaizinhos. E depois eu vou bolear o sonho, que é deixar ele redondinho, para ele poder crescer uniforme e ficar um sonho bonitinho depois. Para bolear as bolinhas, a gente vai pegar cada pedacinho do sonho, vai juntar as pontinhas, todas as pontinhas para dentro, vai virando e juntando, virando e juntando. Aí você vai reparar uma hora que tem uma parte lisa e a outra parte com todas as junções que a gente colocou. Quando chegar nisso, você vai fazer este formato com a mão, tá vendo? Como se fosse uma garra. E a gente vai colocar a parte lisa da bolinha dentro da mão e depois vai rodar essa bolinha numa bancada ou numa mesa, alguma coisa assim. E aí repete esse processo com todas as bolinhas. Agora que estão todas as bolinhas boleadas, eu vou colocar essas bolinhas numa assadeira e vou colocar dentro do forno para eles fermentarem mais rápido. Lembrando que essa coisa de deixar dentro do forno, o forno não pode estar ligado. É porque o forno geralmente, como ele é fechado, ele já vai estar mais quentinho. Uma dica caseira que você pode fazer é colocar uma panela de água fervendo dentro do forno junto com os seus sonhos. Aquele vapor da água quente vai criar uma estufa ali dentro e vai fermentar muito mais rápido o seu sonho, mas sempre com o forno desligado. E a outra metade a gente vai fazer o donuts. Só que o donuts ele é cortado. A gente vai abrir essa massa e cortar. Então a gente tem que deixar ela fermentar antes de cortar. Então eu vou colocar essa massa do jeito que ela tá, só vou fazer uma bolinha grandona com a massa, colocar ela dentro de um bowl com um pouquinho de farinha e colocar dentro do forno também para fermentar. Quando ela dobrar de tamanho, e aí assim eu vou abrir delicadamente e cortar os nossos sonhos e já fritar direto. E agora a gente vai para os processos dos donuts e dos sonhos separadamente. Então vamos começar pelo donuts, ok? Então depois que a massa dobrou de tamanho ali dentro do bowl que a gente tinha colocado dentro do forno, a gente vai pegar essa massa, passar para uma mesa, para uma bancada com um pouco de farinha e abrir essa massa delicadamente. Não precisa nem ser com rolo, pode ser com a sua mão mesmo e não é para ficar muito fina, tá? Lembra que esse donuts a gente vai cortar e já fritar. Então ele não vai crescer de novo. Ele vai crescer na hora que a gente estiver fritando, mas ele vai dar uma pequena crescida. Então se você deixar ela muito fina, depois ele não vai ficar, ele vai virar um papel quando a gente fritar. Então abre essa massa delicadamente e corta. A gente vai precisar de 2 cortadores. O cortador maior vai depender do tamanho que você quiser, tá? O cortador menor é o que vai ficar aqui dentro. Tem que ser uma diferença bem grande, tá vendo? Que esse aqui é bem grandão e esse é bem pequenininho. Por quê? Se esse aqui for maior,
ele fica como se fosse uma pulseira. Fica estranho. Ele tem que ter essa diferença mesmo, tá vendo? Dá pra ver, né? Tá? Pra ele ficar só o miolinho cortado, senão ele fica muito fino em volta. Então depois que abriu a massa delicadamente, a gente vai cortar com os dois cortadores, o maior, depois o menor, e colocar direto para fritar. Na hora de fritar, a gente só tem que tomar muito cuidado porque o óleo não pode estar muito quente, tá? Não pode ser frio, porque senão encharca o donuts, mas também não pode estar aquele óleo pelando. Tem que ser uma coisa meio termo para dar tempo dele fritar dos dois lados. E na hora de fritar, é só deixar ficar douradinho de um lado, depois vira, deixa douradinho do outro e o seu donuts estará pronto. E aí, para finalizar o sonho. Gente, o sonho é um pouquinho mais complicado que o donuts. Por quê? O sonho é uma bolinha, geralmente grande. E se a gente for direto para fritar, se você não conseguir controlar direito a temperatura do seu óleo, ou vai encharcar e nunca vai fritar, porque o óleo vai estar muito baixo a temperatura, ou vai queimar fora e o miolo vai estar ainda super cru. E aí, essa coisa de controlar o óleo é muito complicado. Eu, particularmente, não consigo direito. E aí, o que eu faço para resolver isso? Eu, no caso, coloco ele de volta para assar. Eu primeiro asso o sonho, certo? E depois que ele estiver quase assadinho, eu pego eles e frito. Então ele é um sonho que a gente assa e depois frita. E aí não tem esse risco de ficar cru no meio ou alguma coisa assim. Ah, Gi, mas se eu já assei, eu preciso fritar? Não, não precisa. Você pode só assar. Mas, gente, o óleo dá um gostinho no sonho, né? Dá aquela coisinha. Então eu gosto de assar e depois passar pelo menos 1 ou 2 minutinhos no óleo para dar um tchan no nosso sonho. Eu vou tirar o sonho do forno, pré-aquecer por 10 ou 15 minutos a 220 graus, assar ele também vai dar uns 15 minutos e depois fritar. Agora que tá tudo pronto, tudo fritinho, tudo assadinho, tudo maravilhosinho, é só finalizar. No caso do donuts, você pode finalizar com uma ganache, ou só com chocolate derretido, ou com uma caldinha de açúcar. Vocês podem finalizar como vocês quiserem. Pode colocar doce de leite, pode colocar Nutella. O sonho, no caso, é só cortar ele e rechear. Esse creme que eu vou usar é o creme de confeiteiro, é o tradicional creme, aquele creme de baunilha que a gente recheia sonho. E numa junção maravilhosa, eu coloquei esta receita ao mesmo tempo desse vídeo nos stories do meu Instagram. Então tem o passo a passo do creme de confeiteiro, que é o creme que eu estou usando para rechear o sonho, nos meus stories do Instagram. Certo? Se você viu esse vídeo muito tempo depois, não se preocupe, porque eu vou salvar a receita do creme nos destaques do meu perfil. Então, corre lá no meu Instagram, se você quiser aprender a receita desse creme de confeiteiro, é o tradicional creme, para rechear o sonho. Então é isso, gente. Consegui neste vídeo provar para vocês que sonho e donuts são as mesmas coisas mundo afora. Você encontra os dois mundo afora. Então, com este vídeo, juntei sonho e donuts no mesmo amor. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem que qualquer dúvida, só colocar aí nos comentários. Não esqueçam de seguir o canal, dar aquele like maravilhoso nesse vídeo. Se você não me segue no Instagram, me segue lá, que eu estou sempre colocando receita por lá também, nos stories. E é isso. Até a próxima.